Bom, vamos fazer agora a análise da luta do Nasrat Haqparast, que vai enfrentar aí o Alex Munhoz. Agora vocês vão ter que aguentar o Barbie. Aqui comigo os analistas do nosso round extra. Pessoal, se vocês forem novos por aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E lembrem-se, por favor, de deixar o like no final do vídeo, se vocês gostaram do conteúdo. E dê o dislike, pelo menos. É melhor dar o dislike do que não dar nada. Então comentem aqui também o que vocês acharam do vídeo. Barbie, Nasrat, embolei tudo aqui. O Haqparast aí, o clone do Kelvin Gastelum, vem de derrota para o Drew Dober. O que você vê nele aí, Barbie? O que você achou dessa derrota? Ele quer ser o garoto aí, traça pra gente aí. Meu garoto Nasrat Haqparast, futuro top 10 dessa categoria, não se preocupem, porque quando eu dou o meu selo de aprovação para um garoto, quer dizer que a qualidade está lá. Ele mesmo pode não saber, mas a qualidade está lá. Enfim, Nasrat Haqparast vindo de derrota aí pro Drew Dober, como você falou. Só que o Drew Dober tá numa subida muito grande, numa melhora técnica muito absurda. Inclusive, eu acho que em matéria de trocação, ele é capaz de fazer frente até pro top 5 da categoria, para esses caras tipo Dustin Poirier, tipo Dan Hooker. Só que o que ele peca muito é no grappling, né? Então, toda vez que ele enfrenta um oponente que tá determinado a quedar ele, fazer jogo de chão, aí ele passa um aperto. Mas em questão de trocação, Drew Dober é realmente impecável, então não achei que foi um demérito tão grande, até porque o Nasrat é um garoto, você não pode exigir de garotos que eles lutem como homens, mas ele chega lá. Porque o que me atraiu muito no Haqparast? Ele tem muita pressão, muito gás, um volume de golpes absurdo, tá o tempo todo andando para frente, trabalhando combinações de golpes, trabalhando 3, 4, 5, 10 mil, trabalhando chutes também, chutes no corpo, chutes na perna, fazendo as coisas acontecerem o tempo todo. E na luta mais recente, na vitória mais recente, né, que foi contra o Joaquim Silva, o neto BJJ, que ele demonstrou, ele ao invés de pressionar, ele preferiu ficar mais no centro do octógono, se valer de uma velocidade de movimentação, e ele mostrou não só um bom timing, mas também uma ótima velocidade nas mãos, colocou as combinações de golpes com facilidade, venceu o primeiro round tranquilo e nocauteou seu adversário no segundo. Haqparast, ele entrou no UFC como substituto de última hora em uma luta e na verdade é algo que a gente vai ter que discutir, porque querendo ou não, depois dessa luta que ele perdeu contra o Marcin Held, ele foi dominado no chão. E isso mostrou uma certa deficiência nele na área, né? Ele não consegue defender quedas bem, ele não consegue lidar muito bem com o jogo de chão do adversário, só que desde então, todos os adversários dele, Mark Diakiese, Thibaut Gutierrez, Neto BJJ e o próprio Drew Dober eram caras que iam trocar com ele. Agora, pela primeira vez, ele está indo contra um wrestler de altíssimo calibre. Então, restam perguntas aí a serem respondidas. O Haqparast ainda é um cara novo, ainda é um cara que está em plena evolução, plena melhora, e eu acredito firmemente que ele vai ser um top 10 ainda um dia. Só que tomaram outra derrota agora nessa fase. Ficar com um cartel de 3 vitórias e 3 derrotas no UFC não seria uma coisa boa. Então eu espero realmente que ele tenha melhorado essa questão de defesa de quedas. Eu espero que ele tenha melhorado essa questão de grappling. Espero que ele pelo menos seja capaz de usar a grade para se levantar e fazer a luta voltar para a trocação. Porque eu acho que a velocidade que ele tem nas mãos, eu acho que a precisão dos golpes e o poder natural dele, além dessa questão do gás infinito, da pressão fantástica, podem levar ele muito longe aí se forem trabalhadas adequadamente. Do outro lado aqui, temos um estreante aí no UFC, o Alex Munhoz. Deixa eu dar uma conferida. É isso mesmo. Na verdade, ele participou do Dana White Contender Series, né? E não fez sua luta ainda. Lutou em outro evento e agora tá vindo aí pra UFC. Barbie, que você deve ter investigado a vida dele. O que a gente pode estar esperando do Alex Munhoz aí pra esse combate? Bom, basicamente o que aconteceu na minha pesquisa em relação ao Alex Munhoz foi primeiro olhar e pensar, meu Deus, estão dando um cara pro Haqparast se alimentar dele. Estão dando um cara para ser assassinado. Aí, quanto mais eu fui pesquisando, mais eu fui ficando assustado, sabe? Porque o Alex Munhoz definitivamente não é só um prospecto aí de 6 vitórias. Ele é muito mais que isso. Ele é o treinador de wrestling da Team Alpha Male, que é a academia do... Pois é.
Ele é o treinador de wrestling deles. O técnico, o cara que manda, o cara que ensina para caras como Joseph Benavides, Uriah Faber, que ensinou para o TJ Dillashaw, Cody Garbrandt. Toda essa galera, ele ensina a eles como ser um bom wrestler. Além disso, ele já fez a luta dele no Contender Series, que ele pegou o Nick Newell, o famoso lutador que chegou aí no auge, chegou ao estrelato, não tendo um braço, né? Chegou a se tornar, se eu não me engano, campeão do WSOF. Ou, na verdade, eu acho que ele chegou a disputar o cinturão do WSOF contra o Justin Gaethje e perdeu, mas era o Justin Gaethje ali, irmãos. Tipo assim, todo mundo que ele pegou, exceto o Justin Gaethje e o Alex Munoz, ele venceu. Eu não tenho certeza se ele já tem alguma nova derrota, mas se eu não me engano, a luta dele contra o Alex Munoz foi a segunda derrota que o Nick Newell tem na carreira. Então, beleza, você pode até falar, não, mas o Nick Newell é um cara sem braço, não pode contar tanto assim. Bicho, ele é bom, ele é qualidade e só tinha perdido para Elite. Então, para mim, vencer ele da forma que o Munoz venceu, dominando, dando diversos knockdowns, conseguindo trabalhar por cima e até mesmo chegando perto de finalizar no final da luta, é um feito e tanto. Mas não foi uma luta suficiente para fazer o Alex Munoz ir para o UFC. E ele entrou depois de uma luta no programa do Dana White, Looking for a Fight, que ele lutou contra o Troy Lamson, que também era um senhor prospecto aí. Só de curiosidade, o Jesse Ronson, que voltou para o UFC recentemente, também voltou depois de ter lutado e vencido o Troy Lamson. E essa luta contra o Troy Lamson do Alex Munoz foi muito interessante, deu para ver os trejeitos dele. Ele é canhoto, ele faz a maior parte do trabalho dele em pé, tentando acertar o timing para colocar um direto de esquerda no adversário, ou então entrar com chutes no corpo, mas só que ele é essencialmente um wrestler, ele tem quedas excelentes, tem um time muito preciso, consegue trabalhar por cima tanto batendo com cotoveladas curtas, também consegue trabalhar por cima tentando finalizações, então é definitivamente um cara muito casca grossa aí, vamos dizer. Ele pode ter 30 anos, ele é bem mais velho do que o Nasrat Haqparast, com bem menos lutas, mas não é desses caras que você fica pensando assim, nossa, ele não enfrentou ninguém. Não, ele estava batendo caras bons, ele estava batendo os melhores caras que ele podia bater fora de eventos grandes, sabe? E eu acho que a questão dele ter 30 anos nem afeta tanto, porque isso para mim significa que ele não tem... o corpo dele não sentiu muito o resultado de lutas contra oponentes duros. Então, ele ainda é um prospecto, mesmo nessa idade mais avançada, e definitivamente acho que ele tem um conjunto de habilidades muito impressionante para um estreante. Como eu falei, eu fui pesquisar sobre ele pensando, ele vai ser comida para o meu garoto Nasrat Haqparast, e terminei a pesquisa pensando, meu pai, essa aí vai ser meio complicadinha, viu? Agora eu fiquei até nervoso. E esse é o Alex Munoz. É isso aí. Caião, o que você viu aí dessa luta? O que você acha que vai acontecer aí? Dá suas impressões aí pra nós. O Haqparast, pra mim, é um cara que, como o Barbie, pra mim, ele é um cara de muito potencial pra futuro. Ele tem mãos muito rápidas, ele tem mãos potentes. Eu acho que ele ainda tem algumas falhas defensivas. Por exemplo, muitas vezes você vê ele trocando de cabeça reta ou a mão muito baixa, dando margem para o contragolpe. Ele é um cara que ele tem boa defesa de quedas, ele tem um bom gás, ele tem boa resistência. Aquilo lá, ele foi nocauteado pelo Dober. Mas ser nocauteado pelo Dober não tira todo o mérito técnico seu. O Dober, ele é um trocador de bom nível. Ele é um cara que faria frente em pé a maioria dos lutadores da categoria dos leves. Então ele não foi nocauteado por um Zé Ninguém. Ele foi nocauteado em uma luta que até o momento em que a mão entrou estava relativamente competitiva, mas ele foi nocauteado. Mas enfim, ele é um trocador mais desenvolvido do que o Munoz. Ele é um cara que tem um histórico competitivo um pouco maior. Ele tá no UFC há mais tempo. Ele já chegou a enfrentar grapplers. Óbvio que é diferente você enfrentar um atleta do jiu-jitsu do que você enfrentar essencialmente elite, um wrestler. Né? São quedas de... Oi? São situações diferentes. Mas defesa de queda é defesa de queda. A defesa de queda contra por exemplo, defender baiano é uma coisa, né? Defender baiano é uma coisa. Defender queda de alguém que se alimenta só disso é totalmente diferente.
Então eu acho que é um teste novo para o Haqparast. Ele vai enfrentar alguém que não tem tanta rodagem no MMA, ou seja, ele ainda tá fresco, é um cara que ainda não tem tantas marcas de guerra no corpo. Ele ainda não teve também a sua trocação devidamente testada. Ele enfrentou o Neil, como o Barbie citou. O Neil, só para poder contextualizar, ele realmente não perdeu mais depois daquela. E o Neil, ele foi contratado pelo Bellator. Ele atualmente está no Bellator. Ou seja, é um cara que conseguiu ter um prosseguimento de carreira, apesar de todas as complicações que... O Neil é um cara de bom nível, é um cara que, se tivesse no UFC, provavelmente não seria campeão, não seria top 10, mas provavelmente seria um cara relativamente competitivo dentro da categoria. Eu acho ele tecnicamente melhor que muitos dos lutadores que estão no plantel do UFC hoje, mas como a gente não tá falando dele, toca o barco, vamos falar do Munhoz. O Munhoz, ele tem um wrestling de altíssimo nível, ele tem boas quedas, ele ainda tem uma trocação ainda em desenvolvimento. Óbvio que na Alpha Male ele tem material humano para poder trabalhar isso. Ele trabalha com o próprio Ryan Faber, que tem 40 anos, a gente não sabe se parou ou não, mas é de bom nível. Tem o Song Yadong, que é novo, e tem uma baita de uma trocação, e só tem 22 anos. Tem o próprio Cody Garbrandt, que tem um box do mais fino possível. Ele tem uma galera boa lá para trabalhar a trocação dele. Ele é um cara que ainda está em fase de desenvolvimento. O MMA é um esporte que permite que caras de 30 anos sejam caras em fase de desenvolvimento. É um esporte que costuma trabalhar com caras longevos. É um cara de 40, 41, 42, 43 anos, ele ainda consegue se manter competitivo. Então, o Munhoz é um cara que ainda está dentro de uma fase de desenvolvimento. Porém, nessa luta, para mim, o favoritismo é para o Haqparast. Haqparast, ele tá dentro do UFC. A gente sabe que estar bem fora do UFC é uma coisa. Estrear no UFC com a pressão de milhões de pessoas te assistindo, com uma situação diferente, é uma coisa que às vezes o nervosismo come gás, às vezes o seu desempenho não é o que a gente está esperando. E por incrível que pareça, a gente está falando do octógono menor. Ah, mas é bom para o wrestling. O Haqparast se alimenta de pressão. Então também é uma situação que favorece o Haqparast. A gente vai ter um cara que tem um wrestler que em 2 passos vai estar em cima de você, porém, em contrapartida do outro lado, você vai ter um trocador que precisa estar do seu lado para poder desempenhar. Então, é uma luta que eu estou bastante curioso para ver. Como o Barbie citou, eu realmente achei, quando eles casaram essa luta, que eles tinham colocado o Munhoz para ser como sacrifício, realmente, pro Haqparast matar. Depois da pesquisa, a gente vê que não é isso. Mas eu ainda vou colocar o favoritismo no Haqparast por ter um lastro competitivo no MMA um pouco maior, por ter uma trocação mais desenvolvida, e eu acredito que talvez ele não consiga anular todas, mas ele tem capacidade técnica de pelo menos retardar as quedas do Munhoz. Eu vou de Haqparast nessa luta. Aí, Barbie, a gente não precisa nem perguntar o palpite, né? Vamos perguntar só como é que ele vai ver aí o desenrolado da luta. Porque vocês acham que seu Capitão Carisma palpitaria contra seu garoto? Não é possível, não é possível. Meu garoto, obviamente favorito, mas isso aqui também não é só pachequismo. Claro que tem um pouco, mas não é só pachequismo. O pachequismo existe, mas não é só o pachequismo. O pachequismo existe, mas não é só pelo pachequismo, sabe? Querendo ou não, ele enfrentou competição de mais alto nível, ele já vem sendo testado há mais tempo, ele mostrou muito talento e, assim... Eu acho que vai ser uma questão muito de confronto estilístico aí, de um trocador contra um wrestler, no jeito mais padrão que a gente vê. E eu acho que o Munhoz, ele tende a recuar bastante, ele tende a criar suas quedas, recuando muito, mas só que ele vai enfrentar um cara que tem uma pressão, não só desenfreada, mas também uma pressão muito metódica, que ele sabe colocar pressão mantendo a própria distância. Então eu espero que pelo menos o Haqparast consiga defender algumas quedas, porque eu acho que na trocação ele tem uma vantagem muito grande. Claro que ele pode ser atingido por um golpe aí, eu acho que o Munhoz tem boas mãos, ele tem bom poder, boa pressão, mas eu não acho que tecnicamente falando ele
Eu acho que, tecnicamente falando, ele fica bem atrás do Haqparast, tanto em questão de volume, quanto em questão de escolha de golpes e velocidade da mão, sabe? Para o Alex Munhoz, o jogo é realmente quedar e tentar trabalhar por cima, tentar conter a pressão aí do touro brabo, tentar impedir que as coisas aconteçam inicialmente. Se possível, trabalhar uma finalização seria perfeito aí para o Alex Munhoz. E essa é uma luta difícil, eu acho que para os dois, porque se o Alex Munhoz não conseguir quedar, ele vai ser forçado a trocar com um cara mais rápido, mais potente, com maior volume e gás infinito. Agora, se o Haqparast não conseguir defender a queda, ele vai ter pegado um cara que queda e trabalha por cima melhor do que qualquer um que ele pegou dentro do UFC mesmo. Então é uma luta realmente difícil de se apostar. Eu acho que é uma luta muito parelha. Eu vou estar apostando no meu garoto Haqparast, porque eu sou um bom capitão carisma, sabe? E eu acho realmente que vai ser uma questão, como o Caio falou, dele colocar uma pressão metódica e ainda se dar espaço para trás para poder defender as quedas. Não vai ser uma questão dele subitamente se ver de costas na grade, não, porque ele que vai estar dominando o centro do octógono na trocação. Pelo menos é o que se espera do Haqparast. Ele também vai ter uma vantagem de altura, vai ter uma vantagem de envergadura aí para cima do Munhoz. E, bom, vamos ver se houve aí alguma evolução na parte do grappling e do wrestling dele, porque essas eram as partes mais deficientes do jogo dele. Pro Alex Munhoz é uma estreia absurdamente indigesta, porque ele tá pegando um cara que vem de derrota, um cara que não tem tanto nome, mas um cara absurdamente talentoso, sabe? Então é aquela coisa, se você perde essa estreia, todo mundo vai pensar, não, o Alex Munhoz não tem nível de UFC, mas só que eu acho que ele venceria muita gente que está dentro do plantel hoje. Só que pegou uma estreia realmente cretina. Então, essa luta é muito parelha, confronto estilístico mesmo, que vai ser definido aí pela habilidade do Alex Munhoz de conseguir ou não colocar a luta para baixo. E meu palpite aí vai no meu garoto Nasrat Haqparast. Bom, tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com a gente, deixa um comentário. Se discorda também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e até nosso próximo vídeo.